Apresentação da série de pregações que seguiremos entre 13 de fevereiro e 10 de abril. O título dessa série é Feliz é. Estamos meditando nas bem-aventuranças escritas lá em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Com muitos motivos para dizer o contrário, nós ainda somos lembrados por Jesus, da alegria de sermos preenchidos pelo que é de Deus. A vida não é fácil e coisas ruins acontecem o tempo todo. Por isso, a felicidade sempre foi algo que a humanidade procurou constantemente. E hoje, com tantas respostas confusas, acabou se distanciando. Então, pensar no segredo da felicidade talvez não seja o melhor passo. Por isso, nós vamos meditar na revelação da felicidade. Quem é feliz? Feliz é quem é preenchido por Deus. Um pouco do contexto do Evangelho de Mateus. Mateus foi escrito algumas décadas depois da partida de Jesus, com o propósito de mostrar que Jesus era o Messias da promessa e que ele trouxe o reino dos céus. Ao lermos esse evangelho, nós percebemos que é muito cabível a sua colocação como o primeiro livro do Novo Testamento, porque ele bem conecta as profecias do Antigo ao Novo, com verbalizações e uma forma de pensar da cultura hebraica do Antigo Testamento, mas com a prática do Novo Testamento e os ensinos de Jesus. Aliás, essa cultura é a cultura do povo que Deus usou no início da sua revelação. Mateus escreve assim com uma mentalidade hebraica porque ele mesmo era judeu e o seu público também era constituído de judeus que criam em Jesus. Vemos nesse evangelho a ênfase de que Jesus era o Messias, o rei ungido que Deus prometeu. Também encontramos a verdade que Jesus era o próprio Deus na terra, que seu reino era celestial. Antes de chegarmos no texto em questão, vamos ver o que acontece do começo do livro até o capítulo 5. O evangelho começa mostrando a origem humana de Jesus com a história moldada por Deus, lá em Mateus 1, 1 a 17. E depois fala da origem divina de Jesus, com profecias cumpridas por Deus, lá em Mateus 1:18 até 2:23. E uma pequena amostra disso está no primeiro e último versículo de cada uma dessas partes, como vocês podem ver aqui. Depois, vemos a preparação para o ministério de Jesus, também em duas partes. O anúncio da chegada e batismo de Jesus por João Batista, no capítulo 3, e Jesus passando e vencendo a tentação no deserto, no capítulo 4. O anúncio não apenas cumpre mais profecias, como dá testemunho e chama atenção para Jesus. Junto do batismo, essas ações validam publicamente Jesus, e a tentação o valida interiormente. Chegando ao capítulo 5, vemos Jesus iniciar o seu ministério. E Mateus organiza 5 sermões de Jesus como forma de apontar para suas boas novas, como paralelo à lei de Moisés, também em 5 livros. Essa lei era referência para o povo de Deus. Enquanto a lei mosaica ensinava sobre Deus e como segui-lo, os sermões de Jesus mostravam na prática como viver a vida com Deus. A lei foi dada primeiramente ao povo de Israel, mas as boas novas de Jesus foram dadas imediatamente a todas as nações, como podemos ver lá em Mateus 28, de 18 a 20. O primeiro desses sermões ficou conhecido como o Sermão do Monte, porque Jesus é retratado ensinando sobre um monte aos seus discípulos. Nós chamamos o início desse sermão de Bem-aventuranças, como pode ser lido nas versões Almeida Revista e Atualizada e Nova Versão Internacional, ou, como diz o nosso tema, Felizes são, como a gente pode ver na Nova Versão Transformadora. Precisamos ler a Bíblia com uma perspectiva adequada. Enquanto Jesus faz ordenanças e ensino, as bem-aventuranças são incentivos e descrições do caráter do reino. A parte sobre como praticar está na continuação do Sermão do Monte, então não leia as bem-aventuranças como se fossem apenas mandamentos. É graça de Deus que temos acesso ao ensino de tantos detalhes da palavra e é uma alegria para o cristão meditar nas maravilhas do que Deus fez no passado e viver com ainda mais verdade aquelas que Ele faz ainda hoje. Que belo é ver o propósito do Messias, o Rei do Reino dos Céus, o próprio Deus que chama de todas as nações os seus discípulos. Que essas pregações feitas na série sejam bênção para a Igreja de Cristo, especificamente na nossa comunidade da Holiness Suzano, e que também possam alcançar aqueles que possam vir a crer com as boas novas de salvação. E não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, como diz Tiago. Eu incentivo que todos leiam e meditem no Evangelho de Mateus durante essa série, e vamos viver na prática o caráter do Reino dos Céus. Amém?